Aqui estamos, então, começando a ler o livro Como Vivem os Espíritos, de Antônio Fernandes Rodrigues. Existem espíritos? Todos nós temos um desejo incontido de fazer com que os outros admitam os nossos pontos de vista, que aceitem os nossos princípios religiosos ou filosóficos. Assim é que os espíritas procuram levar aos outros a convicção da existência dos espíritos. Kardec nos fala que somente devemos nos atrever a tanto quando o nosso interlocutor admitir a existência de Deus e da alma, bem como a sua sobrevivência. Aceita esta primícia, temos condições de prosseguir na abordagem do tema em questão, ou seja, existência do espírito. O espírito nada mais é do que a alma após o seu desvencilhamento dos liames que a prendiam no corpo carnal. Esse desprendimento se dá com o enfraquecimento do princípio vital, que é o responsável pelo agregamento do perispírito ao corpo. O princípio vital, que é o fluido animalizado, retorna à sua fonte, o fluido cósmico, quando da morte física. Aceita a existência do espírito nada mais é do que a sobrevivência da alma. Automaticamente temos que concordar que ele esteja na erraticidade, designação do espaço sem fronteiras, que é o mundo infinito e sideral. Então, meus amigos, quando vocês ouvirem que determinado espírito está na erraticidade, está dizendo que ele está no espaço sem fronteiras, o infinito sideral. Continuando, entretanto, devemos lembrar que a possibilidade de locomoção do espírito neste espaço é relativa às suas condições evolutivas. Assim sendo, é natural que os espíritos inferiores estejam limitados a uma área que poderíamos denominar de atmosfera terrestre. Estando eles nas circunvizinhanças do nosso planeta, e grande percentagem junto de nós, influindo e sendo influenciados, nada impede que eles possam acentuar essa influenciação até o ponto de serem perceptíveis àqueles que lhes proporcionam essas possibilidades, os quais são denominados médiuns, pelas suas condições sensitivas. Então, aquelas pessoas que são capazes de perceber os espíritos que estão na erraticidade são chamados de médiuns, seja porque eles conseguem ver, sentir ou ouvir esses espíritos. Esse contato com a população espiritual é bem maior do que imaginamos, conforme nos ensina Kardec, ao ponto de agirmos frequentemente como intérpretes, mais ou menos, segundo a passividade e a sintonia estabelecida. Uma das rejeições apresentadas pelos que não concordam com essa tese é que, sendo o espírito imaterial, não poderia atuar no material. Mas devemos lembrar que o espírito está revestido de um corpo fluídico, que é material, que contacta com o corpo fluídico do homem, do ser humano encarnado, o qual ainda possui o corpo vital, corpo fluídico mais denso do que o perispírito. E é graças a esses intermediários que se dá a comunicação. Isto é admissível, tendo em vista que a telepatia é também uma comunicação entre pessoas, no caso, espíritos encarnados, mesmo que estejam bem afastadas uma da outra. A telepatia é aceita pela ciência, inclusive pela materialista, para psicólogos russos, entre outros. O professor Joseph Banks Prahine, da Duke University, Estados Unidos, chegou à conclusão de que a mente não é física, mas que agem por via extrafísica sobre o mundo material. Devemos lembrar ainda que o vapor e a eletricidade são fluídicos, no entanto, não são potentes meios de atuar sobre a matéria. A luz imponderável não exerce ação química sobre a matéria ponderável? Livro dos Médiuns, capítulo 1. Eu faço aqui uma observação. Vocês já lembram, vocês devem ter visto bebês que nascem com icterícia? O que os médicos mandam? Tomar banhos de luz. Então, a luz
que é imaterial, entre aspas, exerce uma ação sobre a matéria física, não é? Precisamos abrir os nossos conceitos, mas vamos continuar o livro. Os preconceitos estão caindo e as mentes estão se arejando, e hoje, felizmente, as afirmações espíritas estão sendo levadas a sério graças à evolução intelectual e queda às barreiras representadas pelo orgulho e o fanatismo. Se o espiritismo tivesse aparecido antes das descobertas científicas, teria abortado tudo quanto vem antes do tempo. Gênesis, na página 17, Gênesis Espírita. Outra grande colaboração dada para que os incrédulos aceitassem a verdade da sobrevivência da alma e da sua comunicabilidade com os encarnados é a dos abnegados médiuns que se prestam a todo tipo de experiências, entre tantos outros mencionaremos Daniel Douglas Home, Eusápia Paladino, Elizabeth Esperance, Florence Cook, Kathleen Colliger, Leonore Piper. Esta última, por exemplo, conservou até o desencarne uma pequena cicatriz no pulso, resultado de uma incisão durante as pesquisas, a recordar quanto eram exigentes os pesquisadores da Society of Physical Research no campo dos efeitos intelectuais. Podemos citar a Fidel Jackson Davis, G. Vale Owen, Zilda Gama, Ivone Pereira, Divaldo Franco, Francisco Cândido Xavier, todos com inúmeros livros psicografados, nos quais variados tipos de conhecimentos, assim como os médiuns curadores, que tantos benefícios prestam à humanidade. Vejam, meus amigos, que eles estou aqui, médiuns espíritas, médiuns evangélicos e médiuns que não têm necessariamente uma preferência religiosa. Isso mostra que a mediunidade pode estar em qualquer pessoa, não é? Continuando. Minimizando os seus sofrimentos, no caso dos médiuns de cura, sejam eles da ordem material ou espiritual. A Bíblia e todos os livros base de doutrinas religiosas são repositórios de relatos do intercâmbio entre os espíritos e os seres humanos. Os grandes profetas, líderes religiosos, são os personagens que marcaram as páginas da história, seja pelas suas demonstrações fenomênicas, recordando-nos do sono milenar, para as realidades espirituais, contribuindo dessa forma para o progresso da civilização. O espírito e seus corpos. O homem, ser vivente, é composto de espírito, perispírito, princípio vital e corpo. Veremos as considerações de cada um desses elementos nos capítulos seguintes. Estudando, meus amigos, precisamos estudar. O saber nos liberta. Por hoje ficamos aqui. Aguardo todos na sequência deste livro.